Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo aqui na Vinci Capital. Nesse vídeo aí vamos falar de macroeconomia americana, bastante informação importante sobre a continuidade, o segmento, né, do shutdown americano e, obviamente, né, a decisão do Federal Reserve na semana passada. Então, quem já conhece o canal, né, por favor, compartilha, comenta, dê seu like e quem ainda não acompanha, claro que ao final, né, se gostar, deixe seu like e a gente vai agradecer muito isso. E como já é de praxe, né, vamos já começar com os nossos slides. Primeiro deles, então, falando da questão do shutdown, uma preocupação muito grande que todo mundo estava tendo, né, as consequências da retirada do auxílio alimentação nos Estados Unidos. Muitas famílias dependem, são dezenas de milhões aí de pessoas, e isso aí teria um impacto social absurdo. Então, primeiramente, um tribunal dos Estados Unidos deu a ordem, né, de que o governo continuasse pagando esse auxílio alimentar, e o próprio presidente Trump, né, quando eu já estava finalizando a call que eu acabei vendo a notícia, também falou que ele vai dar um jeito, que eles vão seguir pagando o auxílio alimentação. Porque alguns analistas geopolíticos até falaram que era um risco, inclusive, de convulsão social, saques, e já tinha até aí algumas redes, né, de varejo se preparando para momentos tensos aí nesse mês e no mês que vem. Então, que bom, né? Menos mal que pelo menos esse auxílio aí, o governo americano vai manter mesmo com o shutdown. Isso aí dá um alívio, né, em termos aí de pressão social nos Estados Unidos. Já falando do FONC, né, que é a reunião lá do Federal Reserve para definir as taxas de juros e as políticas econômicas, e o Federal Reserve, então, dá sequência no corte, corta mais 0,25, mas o principal anúncio, na minha opinião, foi o fim do quantitative tightening, que nós já vínhamos alertando isso há um bom tempo, né? Falamos das reverse repos, que tinham se já praticamente se extinguido, né? Tinham já chegado ao seu limite. A questão interbancária, que a gente vai falar na sequência também. Então, haviam vários cenários que estavam, digamos assim, já começando a ser prejudicados, principalmente por esse quantitative tightening, né? Que é o aperto quantitativo, ou seja, o Federal Reserve estava retirando liquidez do sistema e agora, né, a ideia, né, e isso o Jeremy Powell deixou bem claro, é finalizar, eles estão finalizando o quantitative tightening e deixando as portas abertas para uma eventual necessidade de reestímulo da economia através de um quantitative easing, né? Então, o que outra coisa também que ele falou, né? Que dezembro não é certo que eles vão cortar juros. Então, isso pegou até de surpresa algumas pessoas, né? O mercado, né, vinha dando como certo, como praticamente 100% de certeza que ia ter um corte em dezembro, e já caiu para um patamar na casa de 60% de expectativa de corte em dezembro. Então ainda há uma incógnita, ainda há uma incerteza se de fato, né, eles vão conseguir seguir nesse corte ou não, né? Então isso depende de uma série de questões macroeconômicas, mas o que principalmente estava, digamos assim, impulsionando isso era a questão do emprego que vinha enfraquecendo e devido agora a esse shutdown, vários dados importantes que a gente usa para se balizar em relação a isso não estão saindo. Então é meio que agora a gente está meio que no escuro, obviamente usando muita informação que vinha acontecendo antes, mas surpreendeu um pouco essa questão do Jeremy Powell não dizer que é certo, né, esse corte em dezembro, porque, né, a tendência, a trajetória e a pressão toda do mercado e do Donald Trump é que de fato isso aqui fosse um corte mais contínuo, indo, né, 2026 adentro, com cortes bem sequenciais. Então, não é tão certo. Talvez a gente termine o ano que vem aí numa taxa terminal de algo em torno aí de 3%, tá, pessoal? Então, é mais ou menos isso que é esperado para o final do ano que vem. Quem, né, teve um alívio, um certo alívio com esse corte, foram os bancos, tá? Os bancos, principalmente os de pequeno porte, os bancos regionais, né, que tem no seu balanço, que é um balanço geral, tá? Da FDIC, né, que é o FDIC, basicamente é o nosso fundo garantidor lá dos Estados Unidos, e ele vê, né, que as perdas não realizadas estão diminuindo. Isso é muito bom, né? Começou mais forte lá em 2022, indo para 2023, que foi quando vários bancos quebraram nos Estados Unidos, justamente por perdas não realizadas, o juro subiu rapidamente e pela marcação ao mercado, os títulos caíram de preço, e isso, né, no balanço, né, de muitos bancos foi um impacto gigantesco. Então, notem, né, a linha de tendência é de redução. Então, conforme a taxa de juros for caindo, essa perda não realizada também vai cair.
Só que chamou muita atenção na sexta-feira e foi responsável por uma chacoalhada no mercado, mas uma chacoalhada ainda que pouquíssima gente está falando, mas quem está ligado, realmente olhou isso e viu alguns sinais no mercado, é a questão das reverse repo, os empréstimos overnight, né, que a gente fala, né, aqui no Brasil isso também acontece, são as operações compromissadas, né, o equivalente a operações compromissadas no Brasil, e lá os treasuries, né, que são comprados através, né, do Banco Central americano, por parte das instituições financeiras, atingiram aí um pico de 29,4 bilhões, tá, gente? Isso é muita grana, agora no final ali de outubro de 2025. Né? Quando a gente olha o número mais no detalhe, né, aqui eu só deixei esse gráfico para vocês verem que acontece isso em momentos bem críticos, né? Aconteceu lá em 2007, 2008, aconteceu, né, obviamente, na crise do Covid, que foi um pico, extremamente relevante, um pequeno pico aqui naquele período lá da quebra de alguns bancos, e agora a gente vê um salto extremo. Normalmente há uma coincidência muito grande, né, quando tem esses picos, com logo à frente uma recessão mais forte. Então, isso é bem interessante. E só na sexta-feira, as repos, né, que são justamente essas operações compromissadas por parte dos bancos, então os bancos estão tomando essa liquidez com o Federal Reserve, né? 20 bilhões mais 30 bilhões, então um total de 50,350 bilhões aí somente em um dia. Então isso realmente chamou muita atenção, foi no último dia do mês, foi para fechamento de balanço, então os bancos aí, principalmente os bancos pequenos, sofrendo muito e tendo aí realmente que rebolar, e isso não é normal, tá, pessoal? Então alguma coisa está acontecendo no sistema interbancário americano e pouca gente está falando. Então, acho que se teve uma informação importante que eu trouxe aqui hoje, é essa questão, porque em breve eu acredito que muita gente vai ouvir falar de uma turbulência mais forte no mercado interbancário americano. E isso tem efeito, obviamente, nas taxas, na bolsa e tudo que está correlacionado. Mas, nesse vídeo, pessoal, eu queria falar um pouco mais da macro, então espero que tenham trazido informações importantes, tá? E quem gostou, compartilha, comenta, deixa seu like, e também, né, um comentário se fez sentido, se teve alguma dúvida, porque são informações bem complexas, né? Então é normal que a gente tenha alguma dúvida, e se tiver, por favor, deixe nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder. Grande abraço e até o próximo vídeo.